Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos 8, verso 5. O texto diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Nós falamos na terça passada, nós somos seres tripartidos, temos alma, temos o corpo e temos o espírito. E embora tenhamos alma e vivamos em um corpo, Deus não quer que você seja guiado pelas emoções, pelos sentimentos. Existe algo muito mais poderoso em você, que pode governar todas as coisas, conectado com o Espírito de Cristo, que mora e habita dentro de você. Deus quer que o nosso homem espiritual tenha domínio sobre tudo. Porque o seu espírito já está inteiro em Cristo. O Espírito de Deus e o seu espírito já estão em unidade. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o seu espírito ele não precisa passar por processo, porque o mundo espiritual não tem tempo e nem processo. As coisas simplesmente são. Seu espírito se torna um com o Espírito de Deus e você se torna muito poderoso espiritualmente. Por isso que Ele quer que o seu espírito governe sobre a sua alma, sobre o seu corpo, sobre a mente, sobre os sentimentos, sobre os pensamentos. O texto que nós lemos diz que a mentalidade da carne é morte, enquanto a mentalidade do espírito é vida e paz. O Espírito Santo habita em nosso espírito, um só, conectado. E é esse tipo de governo que o Espírito Santo quer que tenhamos. O Espírito Santo em nós, em unidade com o nosso espírito, governando as nossas vidas. Não é que o Espírito Santo vai forçar o governo na sua vida. Você vai permitir que ele se torne um com o seu espírito e governe a sua vida. E isso se torna poderoso, porque nossa comunhão com Deus é no reino do Espírito e não no reino da carne. Temos comunhão com Deus espiritualmente e não fisicamente. É no Espírito que desfrutamos das mais íntimas comunhões, a maior intimidade com Deus. Você pode até sentir uns arrepios de vez em quando, mas você não pode depender de arrepios para saber que Ele está com você. Porque sentimentos vêm, sentimentos vai, isso passa. Mas você precisa ter uma convicção e uma certeza que espiritualmente você é um só com o Espírito Santo. Por mais que você não sinta, por mais que você não se arrepie, por mais que não dê um calafrio, você sabe, Ele vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não dependa disso. Dependa do Espírito Santo, dependa dessa conexão. O Espírito Santo em nosso espírito, além de gerar essa comunhão com Deus, Ele também vai nos dar a intuição. No espírito também é onde encontramos a intuição. Mesmo uma pessoa que não nasceu de novo, ele tem essa função da intuição. As pessoas possuem isso naturalmente.
Mas existe uma intuição mais poderosa, a intuição do Espírito, que está adormecida até que seja despertada a partir do novo nascimento. A partir do momento que você nasce de novo. E para quem nasceu de novo, a intuição é ser guiado pelo Espírito Santo. É ouvir a voz do Espírito Santo, é ouvir a instrução, a direção, a opinião, a sabedoria, o conhecimento que procede dele. O Espírito Santo nos conduz através de ondas de paz. E isso é muito importante. Eu sempre falo para as pessoas, seja conduzido em suas decisões pela paz no seu interior. Apóstolo Paulo fala isso, que a paz no seu interior seja o árbitro, seja decisiva para você saber se aquela decisão que você está tomando é certa ou é uma decisão errada. Antes de tomar uma decisão importante, não se apresse. Converse com o Espírito Santo, ouça o Espírito Santo, reserve um tempo para poder conversar com Ele e ouvir a voz dEle. Cale todas as outras vozes e fala, Espírito Santo, eu tenho que tomar essa decisão. Essa é a melhor decisão. Se você se sentir inquieto, se não houver paz no seu interior, não tome essa decisão. Diga não, pode parecer a melhor oportunidade do mundo, mas se você conversou com o Espírito Santo e ele te deixou inquieto, não tome a decisão. Por mais que as pessoas digam, nossa, mas essa é a decisão certa. Se o Espírito Santo te deixou inquieto, não tome a decisão. Porque ele está te guiando de dentro para fora. Ele está dentro de você, no seu espírito. Ele sempre vai falar com você se você procurar ouvi-lo, se você perguntar a Ele. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo não é só o poder de Deus, ele também tem o poder de Deus, mas ele é uma pessoa, uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então você deve procurar nesse mentor extraordinário, nesse coach infalível, as instruções diante de decisões importantes na sua vida. Você também pode, você que é pai ou mãe, ser pai e mãe por intuição. Se você procurar ouvir o Espírito Santo a respeito de questões do seu filho e da sua filha, você sempre vai acertar. Ouça o que ele está dizendo internamente sobre seus filhos. Deixe o Espírito Santo guiá-lo para educar, para cuidar dos seus filhos. O Espírito Santo dentro de você também vai te trazer consciência. Nossa consciência se encontra no Espírito. Em nosso Espírito é que recebemos a revelação de que fomos perdoados. Que somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Que a nossa consciência está limpa diante de Deus e diante dos homens. É no Espírito que eu vou ter a consciência tranquila. Hebreus 10, verso 1, vai dizer, porque a lei, tendo sombra das coisas boas que virão, e não a própria imagem das coisas, nunca poderá, com sacrifícios que eles ofereceram ano após ano, tornar continuamente os que chegam a eles perfeitos. Ou seja, a lei, por mais que tinha os sacrifícios, ela não podia tornar aqueles que chegavam diante dela perfeitos. Pois então eles não teriam deixado de ser oferecidos. Se a lei aperfeiçoasse alguém, bastava um sacrifício. E ele seria definitivo e para sempre.
Mas os sacrifícios da lei eram sacrifícios que se repetiam ano após ano, porque eles não eram definitivos, eles não eram eternos, eles não eram efetivos como o sacrifício de Cristo. E na sequência vai dizer, porque os adoradores, uma vez purificados, não teriam mais consciência dos seus pecados. E esse é o ponto da mensagem. Os adoradores, uma vez purificados, não teriam mais consciência de seus pecados. Na lei, as pessoas eram purificadas através de um sacrifício de um animal, mas a consciência dessas pessoas ainda era uma consciência de pecado. E eu tenho dito isso aqui. Pecado e consciência de pecado têm a capacidade de trazer o mesmo tipo de dano. Jesus não só nos purifica de todo pecado, mas a palavra de Deus diz que Ele também purifica a nossa consciência. Para que a gente não tenha uma consciência de pecado. Ora, se uma dívida foi quitada, ela não pode ser mais cobrada. Se você quita hoje a fatura do seu cartão de crédito, amanhã você não vai estar pensando nela. Ou vai? Quitou? Passou, passado, sim ou não? Ou você paga a fatura hoje e amanhã, ai, aquela fatura de ontem... Ai, meu Deus, aquela conta... Mas você não já pagou ela ontem? Mas é porque eu gosto de sofrer mesmo. Eu gosto de... Está quitada, mas eu gosto de pensar na dívida. Tem crente desse jeito. Jesus quita a dívida na cruz do Calvário. Aí você pergunta, mas Jesus não levou a sua culpa, a sua dívida? Levou, mas é porque... Consciência de pecado. Se sua dívida foi paga, você não deve mais estar consciente da dívida. Ela foi paga na cruz, a sua dívida. Você não pode e não deve estar mais consciente dessa dívida. Não dá para você carregar pecado na sua consciência. Aquilo que aconteceu há 2 anos atrás, aquilo que aconteceu 1 ano atrás, aquilo que aconteceu aquele dia, e vivendo uma vida só pensando naquilo. O diabo adora prender pessoas no passado. E alguém preso no passado se torna uma pessoa depressiva. Uma pessoa com consciência de pecado, ela tem preocupações, ela se preocupa com o futuro, porque ela não sabe o que está lá na frente, e ela acha que em algum momento vai chegar a conta para ela pagar de algo que ela fez no passado. Então se torna uma pessoa presa no futuro, uma pessoa ansiosa, consumida pela ansiedade. O diabo é mestre em prender as pessoas no passado ou no futuro. Ele não quer que você viva o hoje, Ele não quer que você viva o presente. Hebreus 10, verso 11, diz, e todo sacerdote permanece ministrando diariamente e oferecendo repetidamente os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este homem, depois de haver oferecido um sacrifício pelos pecados para sempre, sentou-se à destra de Deus. Os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, ano após ano, eles sacrificavam pelos pecados. Eles não se sentavam, eles não descansavam, porque o sacrifício não era suficiente, o sacrifício não era definitivo. Não havia identificação entre o animal sacrificado e o pecador. Só que o texto diz que Jesus ofereceu o sacrifício pelo pecado para sempre.
E depois de haver sacrificado, nosso sumo sacerdote se assentou. Sabe o que significa isso? Ele não precisou se levantar de novo e nem se preparar para um próximo sacrifício, porque o sacrifício dele foi definitivo na minha vida, foi definitivo na sua vida. Você verdadeiramente está perdoado de todos os pecados. Amém? Por isso ele se assentou numa posição de governo e nos colocou assentados nele. Quando você, quando alguém, quando eu insiste em ter consciência do pecado, há uma confusão, porque no espírito você não é culpado, mas na mente, nos pensamentos, você se sente culpado, você se sente condenado. Em outras palavras, você está dizendo que a obra de Jesus na cruz não foi perfeita e nem definitiva. Você está comparando a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, aos sacrifícios dos sacerdotes do Antigo Testamento. O Espírito Santo em nós testifica que Deus não está lidando conosco com base no pecado. Deus lida conosco com base no que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A justiça que está em Cristo é essa, esse é o olhar de Deus para nós hoje. Nossos pecados foram punidos com justiça no corpo de Jesus Cristo, para que hoje não haja mais punição sobre você. Tem gente que por causa do passado vive esperando ser punido. E quando algo de ruim acontece, ela entende que eu mereço passar por isso. Ei, não anula a obra da cruz do Calvário, você não merece passar por isso. Mas tem gente que acha que nasceu para sofrer. Não, só um nasceu para sofrer. Ele veio ao mundo com o objetivo de sofrer. No seu lugar. No meu lugar. E ele sofreu para que você não sofresse. Ele se tornou maldição para que você não permanecesse amaldiçoado. Ele se fez pecado para arrancar o pecado do mundo. Ele troca de lugar conosco. Por isso que a palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra o justo prosperará. O evangelho que o apóstolo Paulo pregou é um evangelho que declara a justiça de Deus como um presente. Leia as epístolas. Você vai ver ele sempre afirmando: a justiça é uma dádiva, a justiça é um presente de Deus para nós. Romanos 1, verso 16 vai dizer: pois não tenho vergonha do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação sotéria, de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Somente no evangelho existe a plenitude da salvação. Somente no evangelho a plenitude da salvação é liberada. Não existe outro meio, não existe outra forma. Só no evangelho de Cristo você encontra o favor, o amor, a graça, a bondade, o carinho, a proteção de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Veja, é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação. A Bíblia não diz as suas obras é o poder de Deus para a salvação. Não, as suas obras não. As suas obras são limitadas, são humanas, são pequenas, são insignificantes, não são suficientes. A obra de Cristo é o poder de Deus para a salvação.
Você é salvo pelo poder de Deus. Eu não sou salvo pelo que eu fiz. Eu sou salvo pelo poder de Deus. É isso que o texto está dizendo. Eu não sou salvo pela minha capacidade, pela minha obediência, porque eu obedeci, porque eu fiz certinho. Não, eu sou salvo pelo poder de Deus. E tudo na minha vida se torna alinhado pelo poder de Deus em mim. É Ele em mim, é Cristo em mim, a esperança da glória. A palavra salvação, aqui nesse texto, é a palavra grega sotéria. Refere-se não apenas à salvação da condenação, mas também inclui cura, plenitude, bem-estar. Toca o homem de todas as formas. Mas tudo isso finaliza com a frase: o justo viverá da fé. Não é uma fé como um modo de vida. Não é uma fé como um estilo. No grego, a estrutura dessa frase, desse versículo, coloca uma ênfase diferente, que a gente pode notar claramente em outras traduções desse mesmo texto. Na tradução para o inglês diz: os justos pela fé viverão. Os justos pela fé viverão. A vida que Cristo veio trazer, a vida que Cristo disponibilizou, vem somente pela fé. Mas daquele que se convenceu que a justiça de Deus é em Cristo, porque diz o justo, aquele que se tornou justo. Como nós não temos capacidade de ser justo, nós dependemos da justiça de Cristo. Aquele que se fez justo pela fé vai viver. Se você é a justiça de Deus em Cristo, então você vai viver. Somente o justo viverá. É importante essa consciência de justiça. Você não está entendendo. Por isso que uma das frases que eu gosto de dizer diariamente é: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não posso permitir que de alguma forma minha mente seja visitada por consciência do pecado, por consciência de alguma coisa do passado. Eu tenho que falar, eu tenho que lutar contra muitas vezes pessoas, espíritos que visitam a mente dizendo: você lembra daquele dia? Aí você abre a boca e diz: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E aí a acusação se afasta de você. Se você acredita que é a justiça de Deus em Cristo, você precisa confessar isso. Porque a fé tem que confessar, não existe fé calado. Não, eu tenho fé, pastor, mas se você não fala, não adianta. O mundo espiritual, o mundo natural precisa ouvir as suas declarações. Espíritos de enfermidade precisam ouvir as suas declarações. Qual é a sua posição? Como você está nesse exato momento? Você precisa declarar que a sua posição é em Cristo Jesus. Sua posição justa em Cristo tem o poder de te dar vida. Sua posição justa em Cristo Jesus tem o poder de fazer você viver. E não é qualquer vida.
Um pecador pode realizar boas ações, mas isso não muda a sua identidade de pecador. Assim também um homem justo pode falhar. Isso não muda a sua identidade como a justiça de Deus em Cristo. Isaías 54, verso 13, diz: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de seus filhos. Em retidão você será estabelecido, você estará longe da opressão, pois não temerá, e de terror, pois não chegará perto de você. Grande será a paz dos seus filhos. Grande será a paz dos seus filhos. Shalom de Deus. Paz inclui integridade, saúde, bom sucesso, segurança, bem-estar total. Espírito, alma e corpo do homem sendo tocado pela paz. Por isso que a igreja cumprimenta: a paz do nosso Senhor seja contigo. Jesus aparece ali no meio dos discípulos e diz, ele mostra as chagas. E ele diz: a paz seja convosco. Em outras palavras, ele está dizendo: isso aqui que vocês estão vendo, garante paz na vida de vocês. E não é uma paz que o mundo dá, não é uma paz que o mundo conhece, é a paz do reino de Deus. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54, 17. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. E a justiça deles vem de mim, diz o Senhor. Para que nenhuma arma forjada contra você prospere. Essa afirmação e o texto explica por que nenhuma arma prosperará contra você. Não depende de sua obediência, não depende da sua justiça própria. Porque o versículo 17 termina dizendo o seguinte: a justiça deles vem de mim. Você sabe por que nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar? Porque a justiça que procede de Deus para você vai impedir que toda arma do inimigo forjada contra você não prospere. É porque Ele é a sua justiça. Porque a justiça que está sobre a sua vida vem dEle. Precisamos depender. Eu tenho dito isso aqui, é uma dependência. A nova aliança é permitir que o Espírito Santo nos conduza. Na nova aliança, a própria lei mora dentro de mim, o próprio Espírito de Deus mora dentro de mim. Eu não estou sozinho. Eu estou conectado com toda a fonte de sabedoria e conhecimento. O Espírito de santidade mora dentro de mim. O Espírito de cura, de saúde está dentro de mim. Quando você sabe que sua justiça vem do Senhor, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Você pode julgar a arma. Tudo aquilo que se levanta contra você, você tem autoridade para julgar. Porque você é justiça de Deus. A sua justiça procede de Deus. Porque se você falasse, eu sou justo, o diabo ia falar, você? Sério mesmo? Você acha que eu não te conheço? Você acha que eu não vi a sua vida? O diabo ia pegar qualquer um de jeito e ia desmoralizar. Mas quando o texto diz que a nossa justiça procede de Deus, o que o diabo tem a dizer a respeito disso? É colocar o rabinho entre as pernas e sair de mansinho, de fininho. Porque a minha justiça
procede do Pai das luzes. Foi Ele que me conectou, foi Ele que me escolheu, foi Ele que me abençoou. E a revelação da justiça em Cristo primeiro é recebida no seu espírito, depois que vai chegar nos pensamentos e emoções. Mas no espírito é instantâneo. Atos 13, verso 38 diz: portanto, seja-vos conhecido, irmãos, que por este homem vos é pregado o perdão dos pecados, e por ele todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais você não poderia ser justificado pela lei de Moisés. Por este homem é pregado o perdão dos pecados. E todo o que crer nele é justificado de todas as coisas. O cerne do evangelho que Paulo pregou estava no perdão dos pecados. Atos 13, verso 39, declarado justo nesse Jesus, o finalzinho, declarado justo neste Jesus. Todo aquele que crê é declarado justo. O dom da justiça foi dado a nós por meio de Jesus Cristo. Nossa parte é acreditar, nossa parte é viver. A nova aliança é baseada na justificação pela fé. Fé é dependência, fé é entrega, fé não é um esforço. Tem gente que tenta associar a fé com um mérito humano, né? Não, até a medida de fé que você tem foi Deus que te deu. Ele teve que te dar uma medida de fé. O dom da justiça foi dado a nós por meio de Jesus. Romanos 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Gente, o povo não tinha morrido aqui ainda não, tá? Mas ele está falando, você não está na carne, você está no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não é dele. E se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Olha a justiça de novo aqui. O Espírito é vivo por causa de quê? Da justiça. Justiça de quem? A sua? Não, a de Deus. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio de seu Espírito que habita em vós. Se você nasceu de novo, você não está na carne, você está no Espírito. Por mais que a carne esteja morta por causa do pecado, o Espírito está vivo por causa da justiça. O homem nascido de novo é criado por Deus em Cristo, é gerado novamente em Cristo Jesus. Nossa justiça se baseia na verdade incorruptível da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Um alicerce firme. O Espírito é vida por causa da justiça. Por isso que ele tem de governar, porque a vida está nele. Por isso que o homem espiritual que você é, precisa governar sobre o corpo, sobre a alma, sobre as emoções, sobre os pensamentos, porque a vida está ali, está conectada. Mas o texto também diz que ele dará vida aos vossos corpos mortais. O Espírito Santo que ressuscitou Cristo dos mortos vive em nós. Ele mesmo vai vivificar e dar vida ao nosso corpo mortal. E veja, esse texto aqui não está falando do arrebatamento não, de corpo transformado ainda não. Refere-se à vida que está presente em seus corpos agora.
nesse exato momento, está aí dentro de você, gritando, a vida querendo se manifestar. A eternidade, a vida Zoe, a vida de Deus querendo se manifestar. Uma vida que é resultado da justiça de Deus em Cristo. Romanos 8, verso 6, diz, porque ter a mente da carne é morte, mas ter a mente do Espírito é vida e paz. O homem carnal não é só aquele que fica pensando em pecado, mas aquele que vê tudo da forma horizontal, de forma cartesiana, racional, humana, natural, limitada. Olha tudo na ótica da natureza caída. Isso é uma mente carnal. Que as pessoas gostam de associar somente a pecado, não. É mais amplo do que isso. É também o pecado. Mas uma pessoa que não consegue transcender, tem uma mente carnal. E isso gera morte. Mas ter a mente no Espírito é vida e paz. Ser guiado pelo Espírito, você vai ter vida com abundância. E a paz que excede todo conhecimento.